Olá, querido irmão! Olá, querida irmã! Paz do Senhor Jesus Cristo a você, que de algum lugar do Brasil e do mundo, e se junta-me agora para o estudo de mais uma das nossas lições de adultos deste primeiro trimestre do ano 2026. Nas igrejas que utilizam o currículo de educação cristã da editora CPAD, estamos estudando o seguinte tema geral nas classes de adultos: a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. E aqui está a capa desta bonita revista, comentada pelo pastor Douglas Batista. Que satisfação imensa é para mim dividir esta videoaula com você, assinante da nossa mentoria EBD Inteligente, que interage diariamente comigo em nosso grupo de mentoria no Telegram, onde subsídios bíblicos, teológicos e didáticos pedagógicos são compartilhados para ajudar você, pastor de igreja, superintendente, coordenador de EBD, professor ou aluno vocacionado para o ensino, se desenvolver com excelência no estudo e na transmissão da palavra de Deus em sua igreja local. Obrigado pelo carinho aí em cima, vocês que a cada trimestre têm renovado a assinatura para estudar comigo e centenas de professores de todo o Brasil e até mesmo do exterior. Temos irmãos dos Estados Unidos, temos irmãos do Japão, temos irmãos na África. Essa semana entrou para a nossa mentoria irmãos lá na Bélgica. Deus abençoe todos vocês que estudam com a gente diariamente nosso grupo de mentoria no Telegram, um ambiente virtual de muita interação, de muita edificação, de muito aprendizado. Obrigado também a você que ainda não está em nossa mentoria, mas o convite está feito e o contato para você assinar a mentoria está passando aqui agora, nesse momento, na tarja rolante no canto inferior de sua tela. Mas obrigado por semanalmente vir ao nosso canal EBD Inteligente no YouTube, por seguir nossas páginas também, EBD Inteligente no Facebook e no Instagram, minha página pessoal, Thiago Rosas Oficial. Obrigado pelas orações, pelas intercessões que você tem apresentado a Deus pela minha vida e pela minha família. Obrigado também aos leitores de meus livros, em especial o livro Biblifique-se Formando uma Geração da Palavra. Inclusive, se você ainda não tem esse livro, pode adquiri-lo por esse mesmo contato que você também assina a nossa mentoria. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp ou Telegram e adquire o livro Biblifixe para que você, sua família, sua casa, seja toda ela biblificada. 151 páginas para lhe instruir muito sobre como a Bíblia chegou até nós. Quanto suor, lágrima e sangue foi derramado para que o livro de Deus chegasse em nossas mãos. Gerações que foram impactadas mediante a leitura e estudo, transmissão também da palavra de Deus. E como você pode ter uma experiência mais enriquecedora de estudo bíblico diário. E, inclusive, o nosso livro Biblifixe é acompanhado de um plano de leitura anual da Bíblia Sagrada, que você pode destacar para ler a Bíblia toda comigo em 2026, assim também como um belo marcador de página para você nunca se perder na leitura. Combinado? Vamos, sem mais delongas, para a nossa aula de hoje. É a lição de número 4, intitulada A Paternidade Divina. Volta lá na lição 2 aí em sua revista e você vai perceber que o tema é muito semelhante. Aliás, o título da segunda lição foi O Deus Pai. E agora, a paternidade divina. São temas que trazem uma mesma carga semântica. Claro, há uma abordagem levemente distinta nessa lição 4 em relação à segunda, bem como a lição de número 3, que estudamos semana passada, mas vocês também perceberam, certamente, que há muita semelhança também. Alguns conteúdos até são repetidos nesta lição em relação às anteriores, especialmente a lição 2 e a lição 3. Então, você vai conseguir fazer conexões muito fáceis, né? Entre esta lição e as lições anteriores. E das lições anteriores, você vai colher subsídio para a presente lição. Claro, a gente não pode ficar repetindo o mesmo conteúdo sem acrescentar nenhuma informação nova, sem nenhum brilho, sem nenhum realce, porque isso pode acabar dispersando a atenção e o interesse dos alunos, tá bom? Mas hoje, aqui nessa lição 4, nós finalizamos um ciclo de lições que teve como objetivo estudar especificamente o Deus Pai, ainda que, como eu disse semana passada, não exclusivamente. Especificamente sim, mas exclusivamente não, porque não dá para falar exclusivamente de Deus Pai, sem falar de Deus Filho, sem falar do Espírito Santo. E como eu também já disse, ao longo do trimestre vai ser assim. Quando a gente for falar sobre o Deus Filho a partir da semana que vem, a gente também vai continuar falando de Deus Pai, vai falar do Espírito Santo. Quando a gente for lá no último bloco de lições falar sobre o Espírito Santo, também falaremos sobre Deus Pai e sobre o Filho. Então é assim, né? É a pericorese, é a íntima relação entre as três pessoas que constituem uma mesma divindade, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas sobre a paternidade divina, o que vamos estudar nesta quarta lição? Estudaremos sobre algumas características da paternidade de Deus, isto é, como Deus, o Pai, exerce sua paternidade sobre seus filhos e também como nós, filhos do Pai,
devemos nos relacionar com ele e entre nós, que somos membros de sua grande família espiritual. Perceberam aí? 3 objetos de estudo nesta lição. Primeiro, como Deus, o Pai, exerce sua paternidade. Segundo, como nós, filhos, nos relacionamos com Ele, o Pai. E terceiro, como nós, filhos do Pai, irmãos entre nós, devemos nos relacionar, uma vez que somos membros desta grande família espiritual de Deus. São assuntos que iremos explorar nos 3 próximos tópicos. Fique comigo até o final, pois você sabe, em nossos estudos, nós comentamos a lição tópico a tópico, ponto a ponto, ainda que aqui e ali, quando eu julgo necessário, eu junte alguns pontos, trabalhando-os de uma vez só em um único slide. Inclusive faremos isso aqui hoje, apenas para evitar redundâncias em relação ao que já estudamos nas 2 lições passadas e também evitar cairmos naquela vala de senso comum, de ficar aqui falando coisas muito óbvias, que não despertam muito interesse, muita atenção e que poderia até levar os alunos a dormir em sala de aula. Então, a gente tenta ser objetivo. Naquilo que é mais teológico, que demanda um pouco mais de explicação, a gente se detém um pouco mais. Assim vai ser no primeiro tópico, vocês vão perceber. Nós vamos trabalhar o primeiro tópico desta lição de forma um pouco mais detalhada, mais esmiuçada. Os tópicos 2 e 3, nós seremos mais céleres neles, seremos mais objetivos, mais diretos, porque são tópicos de caráter mais devocional, mais simples, sem nada intricado neles, e eles também vão retornar a assuntos que já foram abordados em lições passadas, por isso nós seremos mais rápidos nos tópicos 2 e 3. No primeiro tópico, ainda que ele também traga informação que já foi trabalhada nas 2 lições passadas, ou nas 3 lições passadas, né, na lição 1 e 2 em especial, daqui a pouquinho eu digo que informação é essa, mas essa informação, que já foi trazida na lição 1 e 2, precisa ser um pouco melhor explicada, por isso nós vamos nos alongar um pouco mais no primeiro tópico do que no segundo e terceiro. Feitas essas explicações, vem comigo, vamos mergulhar no assunto da lição de hoje. Tópico 1, intitulado A Revelação da Paternidade do Pai. Primeiro ponto, definição da paternidade do Pai. O que é ser pai? O que significa esse título pai? A palavra pai na Bíblia, na língua hebraica, ab, na língua grega, pater. Eu não coloquei os termos aí originais, porque já é muita informação no português para ainda acrescentar informação dos textos originais, mas essas são as palavras ab em hebraico, abba em aramaico, pater em grego. Esta palavra tem muitos significados. A depender de seu contexto, pode significar pai no sentido biológico, Abraão, pai de Isaac, Isaac, pai de Jacó, no sentido biológico. Pai no sentido de ancestral, tem a ver com o patriarca, aquele que é cabeça de tribos, de povos, que veio lá atrás. Não necessariamente ele é o pai biológico imediato. Pode ser um avô, um bisavô, um trisavô. É alguém que está lá no início da árvore genealógica de uma família. Pai no sentido de cuidador. Cuidador tanto no aspecto social quanto no aspecto espiritual. Você vai ver, por exemplo, até mesmo Elias é chamado de pai por Eliseu. Eliseu foi chamado de pai pelo rei de Israel na época em que ele morreu. Então, aquele que cuida, tanto no sentido social, de estar presente à criança, ao jovem, provendo para ele o cotidiano, quanto um tutor espiritual, pode ser na Bíblia chamado de pai. Pai no sentido de líder, ainda que não haja uma questão de afetividade, como havia de Eliseu para com Elias, do rei de Israel para com, ou do rei da Síria, agora me escapa exatamente qual dos reis, mas houve um rei que declarou, né, sobre Eliseu após a sua morte, meu pai, meu pai. Muitas vezes não há esse vínculo de afetividade, mas há um vínculo de respeito por alguém que está em posição de liderança. E esta pessoa em posição de liderança é também, às vezes, chamado de pai. Pode ser um profeta, pode ser um rei, pode ser um juiz, pode ser um líder tribal. Então, na Bíblia Sagrada, a depender de seu contexto, pai terá
algum destes significados, quer no sentido biológico, quer no sentido social, quer no sentido espiritual, quer no sentido da afetividade, da consideração. Agora, no que diz respeito ao Deus Pai, como dizemos, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, sua paternidade significa pelo menos 3 coisas. E aqui a gente precisa deixar isso muito claro. Eu trouxe essa distinção lá em nosso grupo de mentoria no Telegram e acho oportuno trazer aqui também. Eu até acho que o comentarista faria bem se tivesse trazido, né, de forma mais detalhada, Deus como pai em relação ao Filho Jesus, Deus como pai em relação aos anjos e em relação a toda a criação, Deus como pai em relação aos salvos, aos crentes em Jesus. Então vamos lá. Em relação a Jesus, que é o Filho de Deus, como eu disse semana passada, Jesus nunca é chamado de Filho do Espírito Santo. Ou ele é chamado de Filho de Deus, ou ele é chamado de Filho do Pai. E quando é chamado de Filho de Deus, Deus ali alude especificamente ao Pai. Ainda que ele próprio Jesus e o Espírito Santo seja Deus. Mas quando se coloca Jesus ao lado de Deus, Deus ali alude ao Deus Pai. Então, o Pai é Pai de Jesus. Em que sentido? No sentido da geração eterna. Nós vamos explicar isso em um dos pontos a seguir, onde o comentarista fala especificamente do filho gerado. O pai gerou o filho, o pai gerou Jesus. Daqui a pouquinho a gente comenta um pouco mais sobre isso. Mas o que eu quero dizer a princípio é que Deus, o Pai, é Pai de Jesus no sentido muito específico, muito singular, ímpar, exclusivo. Ele é Pai de Jesus num sentido especial e que se aplica apenas a Jesus. Ele não é nosso Pai no mesmo sentido em que é Pai de Jesus, pois ele é Pai de Jesus no sentido eterno. Jesus é filho do Pai, compartilhando de sua mesma divindade eternamente, e nesse sentido não se aplica a nós, porque nós não somos divinos, nem somos eternos como o Filho Jesus é. Então há uma relação de pai e filho entre Deus Pai e Deus Filho que é específica e exclusiva deles. O segundo sentido em que Deus é pai, ele é pai em relação à criação. A gente podia destrinchar um pouco mais aqui, colocando Deus como pai dos anjos, porque também já disse em aula passada que até mesmo os anjos são chamados de filhos de Deus. No livro de Jó, em pelo menos 3 ocorrências, os anjos são chamados de filhos de Deus, no sentido da criação, porque o Pai os criou, o Pai os trouxe à existência. Ele também é pai do universo, porque ele trouxe o universo à existência. Ele é o criador. Então aqui é o chamado pai por criação, por autoria. Ele trouxe à existência todas as coisas, ainda que, nesse sentido, eu tenha puxado ali o asterisco e colocado a legenda abaixo da imagem, dizendo que, nesse sentido de criação, não apenas o Pai é criador. Pai, Filho e Espírito Santo são criadores. Não esteve apenas o Pai envolvido na criação. João, capítulo 1, diz que sem o Filho, sem o Verbo, sem o Deus Filho, nada do que foi feito se fez. Então, todas as coisas foram feitas por ele. Paulo diz isso também em alguns textos, se não me trai a memória agora, no 1º capítulo, ou é o 2º capítulo também da Carta aos Colossenses, ele diz a mesma coisa, mas há outros textos onde se diz que Jesus, ou através de Jesus, todas as coisas foram criadas por ele, nele e para ele. Portanto, ainda que, como estamos aqui trabalhando especificamente o Pai, eu diga aí que o Pai é Pai por criação, é preciso lembrar que o Filho e o Espírito Santo também participaram ativamente da criação. Então ele é pai dos anjos, ele é pai da natureza, ele é pai até mesmo da humanidade em geral, mesmo a humanidade descrente, no sentido da criação, porque ele trouxe tudo à existência. Agora, há um outro sentido, também especial e distinto da paternidade do pai, que é em relação aos salvos. Ora, nós já éramos, vamos dizer assim, filhos por criação, porque Deus nos trouxe à existência, mas não éramos filhos no sentido espiritual, no sentido bíblico, teológico, soteriológico. No sentido espiritual, nós éramos filhos da ira, como diz Paulo na carta aos Efésios, capítulo 2. Tornamos-nos espiritualmente filhos do Pai, filhos de Deus, quando fomos adotados por Ele de forma graciosa
por causa da fé depositada em Jesus Cristo e pelo Espírito Santo que veio habitar em nós. Aí, de forma especial, de forma maravilhosa, entramos para a família espiritual de Deus para desfrutar de grandiosas bênçãos. Algumas delas vamos destacar também em pontos mais adiante. Então, há 3 sentidos aí que nós podemos usar para definir, não é o objeto de estudo desse primeiro ponto, definição da paternidade do pai? Pai, na Bíblia, tem muitos sentidos, como eu coloquei aí. Aplicado a Deus Pai e a sua relação com o Filho Jesus, com a criação e as criaturas e com os salvos, aí estão os 3 sentidos distintos. Pai por geração eterna, Pai por criação e provisão, porque ele é criador, sustentador e provedor. Vamos falar sobre isso já quando formos caminhar para o final do nosso estudo. E ele é pai no sentido espiritual, soteriológico, de soteriologia, que é a doutrina da salvação, desfrutando nós de uma relação muito mais próxima, muito mais íntima e bem-aventurada com ele do que quando éramos apenas criaturas suas. Tomou nota, professor? Entendido, então, a definição de paternidade aplicada a Deus, a gente avança para o próximo slide sobre a paternidade eterna do Pai. Aqui não tem bicho de 7 cabeças. A informação aqui é muito simples e eu serei muito rápida nela. Por quê? Porque esse ponto está aqui apenas para nos lembrar, e eu digo lembrar porque a gente já estudou os atributos do Pai. Atributos incomunicáveis, ou seja, que ele não compartilha, atributos que são exclusivos, não do Pai especificamente ou exclusivamente, mas de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, né? São atributos de Deus. Eu até fiz essa ressalva, acho que na lição 2, né? Quando estudamos sobre os atributos do Pai, eu disse naquela lição que aqueles atributos não são apenas do Pai, mas do Filho e do Espírito Santo. E não são compartilhados com as suas criaturas, uma vez que são incomunicáveis ou incompartilháveis. E entre esses atributos está o quê? A eternidade. Então, esse ponto vem aqui apenas para nos lembrar. O Deus triuno é eterno. Logo, por razão óbvia, o Pai sempre foi Deus e sempre foi Pai. O Filho sempre foi Deus e sempre foi Filho. E o Espírito Santo sempre foi Deus e sempre foi Espírito. Como eu já disse nas aulas passadas, é um mistério. Por que o Pai tem esse nome ou título de Pai? Por que o Filho tem esse nome ou título de Filho? Por que o Espírito tem esse nome ou título de Filho? Você já parou para perguntar? Veja, nós temos 2 nomes aí ou títulos que têm um aspecto familiar, Pai e Filho. Para preservar o paralelismo, se fôssemos nós nomeando Deus, né? Olha que petulância, olha que atrevimento. Mas se fôssemos nós nomeando Deus para manter o paralelismo, né, dessa construção semântica que aponta para a família, nós diríamos pai, filho e neto. Ou então pai e filhos. Jesus como filho, Espírito Santo como filho. Ou então colocaremos os 3 como irmãos, né? Já que são ontologicamente, ou seja, em seu ser, são essencialmente iguais, Pai, Filho e Espírito Santo, nós diríamos que são 3 irmãos, né? 3 irmãos, irmão 1, irmão 2, irmão 3, já que a gente alude à primeira, segunda e terceira pessoa na revelação progressiva na história. Mas não são chamados entre eles de irmãos, não são chamados pai, filho e neto, não são chamados pai e filhos, é Pai, Filho e Espírito Santo. Por que nós não sabemos? Esse é um limite que nós não podemos ultrapassar, atravessar, porque aí já não consta da revelação escriturística. É um mistério de Deus. Talvez algum dia na eternidade a gente entenda, mas também não tem que ficar queimando as pestanas com isso. O fato é que é assim. O Pai é sempre Pai, o Filho é sempre Filho, e o Espírito, né, que já carrega o nome, que não remete a uma ideia de família, pai e filho sim, mas espírito não, já é algo assim bem distinto, bem diferente, mas é o nome, sempre foram o que são. E é isso que esse ponto está aí para nos dizer. O Pai sempre foi o que ele é. Não podemos dizer, a partir da Bíblia, que algum deles se tornou o que é. Em algum momento o Pai se tornou Pai. Em algum momento o Filho se tornou Filho. Em algum momento o Espírito se tornou Espírito. Não, porque dizer isso é negar a eternidade dessas 3 pessoas. É dizer que eles eram menos do que são e foram promovidos ao que são, ou dizer que eles eram mais do que são e foram rebaixados ao que são. E, óbvio, isso é inimaginável, beira até mesmo a heresia pensar assim. Portanto, concluímos que o Pai sempre foi Pai, o Filho sempre foi Filho, o Espírito sempre foi Filho.
ambos ou todos eles sempre compartilharam de uma mesma divindade desde e por toda a eternidade. Declaramos apenas, né? E aí eu fui tentar localizar algum versículo na Bíblia Sagrada que aponte especificamente para o Deus Pai como eterno. E o texto que eu encontro mais próximo do que eu queria dizer a vocês é esse texto de 2 Coríntios 11:31, onde Paulo alude ao Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo como sendo eternamente bendito. Então, de alguma forma, esse versículo corrobora com a informação. O Deus Pai é eternamente Deus Pai bendito, nos termos do apóstolo Paulo. Bem, explicado isso de forma ligeira, a gente chega no terceiro ponto, que é o Pai gerou o Filho, que é o ponto mais, vamos dizer assim, mais intricado dessa lição. Na verdade, essa informação aqui, como eu dizia lá na minha introdução, ela já aparece na primeira e na segunda lição. E agora na quarta. Nessas 3 lições, o pastor Douglas Batista, ele diz que o Filho foi gerado pelo Pai, né? Usando aí o verbo no passado e a preposição por mais o artigo o, pelo Pai. Entretanto, meus irmãos, isso precisa ficar muito bem esclarecido para que nós não derrapemos, não escorreguemos e não venhamos a cair na heresia ariana, que nós estudamos no primeiro trimestre do ano passado, daquele teólogo ário que ensinou ainda nos primórdios do cristianismo que apenas o Pai é eterno e autoexistente. O Filho, sim, é Messias, Salvador e Senhor, mas não é eterno igual ao Pai, não é Deus igual ao Pai. Ele foi criado pelo Pai em algum recorte, em algum momento na eternidade, não no nosso tempo, mas na eternidade ele foi criado pelo Pai. É o que ensina o Testemunho de Jeová, o Filho como a primeira criação do Pai. E eles trazem lá, né, Provérbios 8:22, eles trazem Colossenses capítulo 1, Jesus, o Filho primogênito de toda a criação. Eles trazem esse texto para dizer que o Filho foi a primeira das criações do Pai e recebeu do Pai atributo de divindade, honra de divindade, mas ele não está à altura do Pai, ele é menor que o Pai. Aí eles citam até João, né? O Pai é maior do que eu, palavras de Jesus registradas no Evangelho de João. Então eles usam textos bíblicos fora de contexto, mal interpretado, com exegese precária, para negarem a absoluta divindade do Filho e a sua plena igualdade com o Pai. Então essa coisa de dizer que o Filho foi, no passado, gerado pelo Pai, como se o Pai fosse autor da divindade do Filho, como se o Filho só tivesse divindade pela instrumentalidade do Pai, isso beira o arianismo. E parece preciosismo de minha parte fazer essas observações, ponderações, correções aqui, mas o que eu vejo, o que eu ouço, através de nossa mentoria no Telegram, e através de conversas que tenho com professores que me procuram nas redes sociais, é que, infelizmente, em escolas dominicais pelo Brasil, há não poucos professores ensinando que o Filho foi criado pelo Pai e que o Filho recebeu divindade do Pai, como se ele não tivesse em si mesmo divindade eternamente. Então, há sim, justamente por essas construções, às vezes confusas, intricadas, não tão explicadas, há sim professores de EBD ensinando errado, ensinando coisa que mais se assemelha ao arianismo e ao ensino da Testemunha de Jeová do que ao que ensina historicamente a teologia trinitária, que crê, prega e ensina que Deus é um, que existem eternamente em 3 pessoas distintas, porém coiguais, participando de uma única e mesma divindade, sem inferioridade entre essas pessoas. Pode haver distinção de papéis, o que é óbvio, não se nega, mas não há distinção de essência, pois a essência do Pai é a do Filho e a do Espírito Santo. Então, o que é o que eu quero fazer? Eu quero chamar você que ainda não assistiu a assistir um vídeo de pouco mais de 30 minutos que nós gravamos e disponibilizamos aqui em nosso canal no YouTube, onde comentamos esse assunto, o Filho gerado. E nós trazemos 3 sentidos em que podemos dizer que o Filho é ou foi gerado. Do Pai, ele é gerado eternamente. É, sempre no presente. Não é foi gerado, é gerado. E não é pelo Pai, é do Pai, pois ele compartilha da mesma divindade eterna do Pai, e não pelo Pai. Então o Filho é gerado do Pai. É o primeiro sentido, de sua essência eterna.
O filho foi gerado no ventre de Maria, aludindo à sua encarnação. E o filho foi, no passado, gerado pelo Pai em um sentido muito específico, que é o sentido da sua exaltação pós-morte e ressurreição. Mas ali sim se pode colocar o verbo no passado, foi, e a preposição pelo, pois foi no passado, em um recorte de tempo específico, e pelo Pai, ou seja, o Pai é quem fez o Filho ressuscitar de entre os mortos. Agora, falando da essência eterna do Filho, como se fala nesse primeiro ponto, não se pode dizer foi nem pelo. Sempre é do Pai. Eu explico isso com detalhes, colocando na tela os credos históricos do cristianismo e textos bíblicos que você poderá conferir, e inclusive procedo à exegese deles dentro de seus contextos e trazendo o sentido original. Assista, por favor, esse vídeo. Especialmente você, professor, que vai ministrar aula esse final de semana. Não vou repetir aqui todo o conteúdo, porque nem teríamos tempo nem necessidade. Gravamos esse vídeo avulso, está aqui no nosso canal, justamente para isso, para esclarecer a você em que sentido se pode dizer que o filho é gerado do pai ou foi gerado pelo pai, que são coisas distintas, são conceitos distintos, doutrinas distintas abordadas nessas expressões, tá bom? Bem, então aqui de forma mais ligeira, tendo feito esses comentários, essas provocações, chamado a sua atenção, eu digo apenas o seguinte, de forma sintética, o que de forma mais detalhada eu digo nesse outro vídeo. No sentido da eterna relação do pai com o filho, em coigualdade, dizemos que o pai gera, não gerou, gera o filho. Isto é, compartilha, não é compartilhou, é compartilha, porque é uma mesma divindade sempre, permanente, entre eles e também com o Espírito Santo. O pai gera o filho, isto é, compartilha eternamente de sua essência divina com ele, numa relação ímpar, singular. Aí alguém poderia perguntar, nesse sentido de o pai compartilhando divindade, não poderia se dizer também que ele gerou o Espírito Santo? Bem, o gerou não no passado, porque é sempre errado, né? Gera o Espírito Santo, não poderia se dizer assim? Bem, eu não teria nenhuma dificuldade de dizer isso, embora apenas do filho se diga. E por uma razão. E aí a gente volta para o ponto anterior. É porque o pai é pai, o filho é filho, e esses dois nomes remetem à ideia de família. Há uma relação, por isso eu coloco aí, há uma relação ímpar, singular, que distingue esse filho Jesus de todos os demais filhos de Deus. O Espírito compartilha da divindade? Compartilha. É Deus com o Pai e o Filho? Sim. Mas mesmo dentro da Trindade, olha que coisa interessante, mesmo dentro da Trindade, há uma relação entre o Pai e o Filho, por isso esses nomes Pai e Filho, o Espírito Santo já não tem nome de filho, nem de irmão, nem de neto, nem de sobrinho, nem de nada. Né? Mas é Espírito e é Deus. Há uma relação entre o Pai e o Filho que é uma relação misteriosa, uma relação ímpar, uma relação singular, mesmo dentro da Trindade. Por isso, de Jesus, visto que ele é filho, se usa um verbo que alude à família, à geração. O pai gera. Como o Espírito não é chamado de filho, não é chamado de neto, então esse verbo gera, que traz essa carga semântica familiar, não é usado para ele, não se aplica a ele. O verbo para aludir ao Espírito Santo é o verbo proceder ou enviar, né? Mas sem nunca perder de vista a coigualdade entre as três pessoas da Trindade. Então, o Pai gera o Filho, ou seja, compartilha num eterno presente divindade com ele, distinguindo-o de todos os demais filhos de Deus. Os anjos são chamados de filhos de Deus. Israel, o povo de Israel foi chamado filho de Deus, né? É um outro sentido também da paternidade que nós poderíamos ter trazido lá atrás. A paternidade eu coloquei no grupo do Telegram. Quem está no grupo do Telegram viu, nós dividimos um pouco mais a lista. Deus como pai dos anjos, Deus como pai de Israel, Deus como pai de Jesus, Deus como pai da igreja, os salvos, os crentes, né? Porque Deus é também pai para a nação de Israel, no sentido da eleição, da escolha soberana de Deus para fazer daquele povo suas primícias dentro de toda a terra. Mas de todos os filhos que se possa nomear de Deus no céu e na terra, Jesus é um filho especial. Jesus é um filho que tem um caráter exclusivo, porque somente ele
compartilha eternamente da essência divina. Então, nesse sentido, de participar eternamente da mesma natureza divina, Jesus é o único filho com F maiúsculo. É o único filho de Deus que também é Deus. Por isso não se pode conceber filho aqui no sentido de criação, porque isso seria o arianismo, seria a heresia pregada por Ário, presbítero da igreja, salvo engano, lá no 3º ou 4º século, que diz que Jesus foi criado, veio a existir pela instrumentalidade, né? Aí ele usa o verbo no passado, foi, e a preposição pelo. O filho foi, em um tempo muito remoto na eternidade, criado pelo Pai. E óbvio, não é isso que nós ensinamos, pois em João capítulo 1, aqui já fiz alusão, o filho sempre esteve com o Pai e sempre é Deus. Aí uma outra observação que eu quero fazer, e também faço com detalhes nessa outra aula de 37 minutos aproximadamente que vocês vão assistir, ou já assistiram, é que os textos usualmente citados, inclusive na nossa revista, no tópico 1º, o comentarista cita alguns desses textos para falar da filiação eterna de Jesus. Esses textos de Salmos 2:7, Atos 13:33, Hebreus 1:5 e Hebreus 5:5 não servem para esse propósito de subsidiar, de fundamentar doutrinalmente a eterna geração do Filho. Não servem. O Salmo 2, que é citado no Novo Testamento em Atos e em Hebreus, quando Deus diz, tu és meu filho, hoje eu te gerei, esse texto não fala da geração eterna do Filho. Por favor, meus mentorados, eu já disse isso nessa outra aula e volto a dizer com ênfase aqui. Por favor, nenhum mentorado meu vá para a sala de aula esse final de semana, usando qualquer desses textos aí citados nesse slide, para dizer, tá aqui, irmão, Jesus é o Filho eterno de Deus, como diz o Salmo 2:7. Não, o Salmo 2:7 não fala disso. Atos 13:33 também não fala disso. Hebreus 1:5 e Hebreus 5:5 também não fala disso. Aí, às vezes, eu vejo colegas, teólogos, escritores renomados até, fazendo malabarismo para explicar o advérbio de tempo hoje. Ah, não, esse hoje aqui alude ao hoje da eternidade. Nunca, nunca hoje na Bíblia Sagrada é usado para falar da eternidade. Hoje sempre alude a um momento específico, a um agora, a um aqui, a um este momento. É Jesus dizendo na cruz ao ladrão, hoje, ou seja, agora. Não é amanhã nem depois, é hoje, neste momento. Você vai atravessar comigo a morte e vai estar comigo no paraíso. Então é um momento específico. Não dá para dizer, é a eternidade. Na eternidade, o pai olhou para o filho e disse, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Ó, gerei no passado. Hoje, neste momento. Não pode, irmão. Esse texto não serve para isso. Não é disso que Salmo está falando. Não é disso que Paulo, na sua pregação em Antioquia da Psídia, conforme registra Lucas, em Atos 13:33, está falando. Não é disso que o autor da Carta dos Hebreus está falando. Esses textos não falam da geração eterna do Filho. Aliás, não há nenhum versículo na Bíblia que diga de forma explícita que o Filho é gerado eternamente do Pai. Isso é uma inferência correta, mas é uma inferência teológica a partir de um termo grego usado abundantemente por João. Não vou dizer aqui qual é, porque eu explico nessa outra aula que você assistiu ou vai assistir. Mas nesses textos não se fala disso. Esses textos aí estão falando, como eu pontuo, de um momento específico, o hoje. Não esqueça o hoje. Tem um hoje aí, não dê um sem braço e leia o texto como se Deus estivesse dizendo, tu és meu filho, te gerei. Tem um hoje aí, tu és meu filho, hoje. Esse hoje importa também. Esse hoje alude a um momento específico em que o filho foi gerado pelo pai. Mas em que sentido o filho foi gerado pelo pai? Em um momento específico. É o momento da exaltação. Quando o filho é trazido de volta à vida, quando ele é tirado da tumba, ressurreto, em corpo glorificado, ascende aos céus gloriosos, assenta-se à direita de Deus Pai. É esse momento da exaltação. Aí se pode usar o verbo no passado foi, porque houve um momento específico em que isso aconteceu. Aí se pode dizer que foi pelo Pai, porque de fato foi o Pai quem trouxe o Filho de volta à vida, como se diz em Romanos capítulo 10. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Deus ali alude ao Pai. Mas não da geração eterna do Filho, né? Então a gente tem que ser honesto, intelectualmente, exegeticamente, teologicamente, para não ficar usando versículos da Bíblia atirando, né, aquele tiroteio de versículos em sala de aula, e aí de repente vem um aluno mais atento, mais inteligente, faz uma pergunta, faz uma provocação, e você, professor, vai ficar sem saber como responder. Então não cite esses textos aí para falar da geração eterna do Filho. O Filho participando eternamente da divindade com o Pai. Não é disso que esses textos falam. Esses textos falam da exaltação. Quando o Pai, em um hoje, o hoje da ressurreição, o hoje do domingo, você que vai dar aula domingo, você pode dizer assim, ó, num domingo como este, o Pai declarou, hoje eu te gerei. Gerei em que sentido? No sentido de trazer você a uma nova posição. Trazer você agora à posição de Deus, homem,
vitorioso, exaltado, salvador da humanidade, cabeça da igreja. Porque Cristo, como Deus eterno, ele sempre foi Senhor absoluto. Mas uma vez que recebeu também a humanidade na encarnação, ele agora precisava ser, na carne, exaltado pelo Pai. E quando é que ele, na carne, é exaltado pelo Pai? Quando ele é trazido de volta à vida, o Pai confirmando então que a obra redentora do Filho foi completa, perfeita e definitiva. Então ali Jesus deixa a tumba, não apenas como Deus, nem apenas como homem, mas como Deus homem, o que ele é desde o momento de sua encarnação. Deus homem. Deus ele é por toda a eternidade, mas Deus homem ele é a partir da sua encarnação. Deus homem exaltado, glorificado, para nunca mais morrer, pós-ressurreição. Rei vitorioso. Por isso é que ele declarou, e Mateus registrou no final do seu livro, é-me dada toda a autoridade, exousia, autoridade no céu e na terra. Esse primeiro tópico é mais longo e, como eu já havia dito, nós íamos nos alongar um pouco mais nele do que nos próximos dois tópicos, nos quais seremos mais breves. Mas ainda temos o ponto 4, que é o Pai nos concede o Espírito. Bem, aqui também não há muita coisa a que se dizer, pois é um ponto mais claro, mais simples, né? Então a gente pode ser mais objetivo. Eu digo aí, ó, o Pai prometeu derramar o seu Espírito. Lá em Joel, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. A gente sabe que essa é uma promessa do Pai. Por quê? Porque foi Jesus quem disse, em Lucas 24, 49. Envio sobre vós a promessa do Pai. Então, quando Deus fala lá em Joel, é o Pai falando através de Joel. Jesus nos explica isso, né? Jesus é a chave hermenêutica para compreendermos qual das pessoas da Trindade falou ali. Embora, claro, como eu também já disse em aulas passadas, onde o Pai fala, o Filho assina embaixo. Onde o Filho fala, o Espírito assina embaixo, né? Então, a Trindade fala por meio do profeta Joel, mas de forma mais específica, já que estamos especificando aqui nessa lição a paternidade de Deus o Pai, é o Pai quem fala através do profeta. E ele tem cumprido essa promessa antiguíssima, feita 800 anos antes de Cristo, porque ele tem concedido o Espírito a todo aquele que crê em Jesus. A presença do Espírito em nós é vital, é uma questão de vida, pois ele é quem confirma ao nosso espírito que de fato somos filhos de Deus. Já que estamos falando de paternidade divina, eu quis, demonstrar que o Espírito concedido do Pai, procedente do Pai, para habitar em nós, ele é o que eu costumo dizer, o DNA, porque não é o que se usa em laboratório para comprovar que alguém é filho de outro alguém, exame de DNA. Espiritualmente falando, você vai compreender, por favor, não me censure agora. O Espírito Santo é o DNA de Deus em nós. O Espírito Santo é essa pessoa divina habitando dentro de nós que confirma que nós somos filhos de Deus, recebidos em sua família espiritual. Já temos o testemunho das Escrituras, que dizem que aquele que crê em Jesus é feito filho de Deus. João 1, 11 e 12. Gálatas também, Paulo diz que somos feitos filhos de Deus pela fé em Jesus. Mas além desse testemunho escriturístico, que é externo, está gravado no texto sagrado, temos o testemunho interno de que fomos recebidos pelo Pai em sua família. É o Espírito Santo, dizendo ao nosso espírito, ou seja, no âmago do nosso ser, como vimos no trimestre passado, no mais interior do nosso ser, o Espírito Santo confirma para nos dar convicção de que nós fomos recebidos na família do nosso Pai Celestial. Então, como isso aqui está muito claro, não há muita coisa intricada para comentar, eu concluo então esse primeiro tópico, convidando você a adquirir os livros de minha autoria, se é que você já não fez isso, Poder Pentecostal e Biblifixe, formando a geração da palavra. O Poder Pentecostal, 113 páginas, trazendo aí as principais doutrinas que nós pentecostais cremos, pregamos, vivemos, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus breve voltará, dons espirituais, o culto pentecostal genuíno. Eu comento, nesse livro para incendiar o seu coração com o fogo pentecostal. E o livro Biblifixe, eu exploro um pouco da bibliologia aplicada, a bibliologia prática, como a Bíblia chegou até nós, o que é a Bíblia, gerações que foram impactadas pela Bíblia, qual o poder que esse livro tem para impactar a humanidade, transformá-la, como podemos ter uma experiência de leitura, de meditação, de estudo regular da Bíblia Sagrada para nos desenvolvermos espiritualmente. É um livro de 151 páginas que também vai te abençoar. Poder Pentecostal custa R$30, Biblifixe custa R$39. A unidade, o frete para qualquer lugar do Brasil sai a R$8. Adquirindo os dois livros juntos, o frete fica R$15. Manda uma mensagem para a gente nesse número,
986617832, o código é o 83, e você vai saber mais informações sobre como adquirir essas obras, tá bom? Vamos avançar. Tópico 2. Bem, aqui agora a coisa é mais suave e é mais célere, tá, professores? Não censurem aí se vamos dizer, na metade do tempo que a gente gastou até aqui, a gente consegue ministrar os 2 últimos tópicos da lição. É porque esses 2 últimos tópicos da lição, eles são simples, são de caráter devocional e retomam informações que, de alguma forma, já foram exploradas nas 3 lições anteriores, tá bom? Então eu me dei aqui ao luxo de me alongar um pouco mais no tópico 1. Embora, claro, você, professor aí do outro lado, poderá ter uma estratégia diferente e distribuir de forma mais equitativa o tempo entre os 3 tópicos. Fica a seu critério. Particularmente, não me incomodo de me alongar um pouco mais naquele tópico que demanda um pouco mais de atenção e explicação, sobretudo de caráter exegético, teológico e histórico. Naqueles tópicos mais simples, mais devocionais, aí a gente é mais célere, é mais direto, é mais objetivo mesmo, porque não há dificuldade de compreensão. Esse ponto aqui, confessar a Cristo como filho. O pai merece ser honrado pelos seus filhos. É o que se diz lá em Malaquias 1,6. O próprio Deus diz, se eu sou pai, né, pai aqui para a nação de Israel, que é um dos sentidos da paternidade divina, se eu sou pai, onde está a minha honra? Então o pai, assim como os nossos pais humanos merecem ser honrados, muito mais honrado merece ser o nosso Pai Celestial. Na oração modelo, Jesus nos ensina a orar dizendo santificado, reverenciado, tratado com todo respeito, seja o teu nome, aqui na terra como no céu. E antes de tudo, honramos ao Pai quando confessamos seu Filho Jesus como Salvador. Olha aí que coisa interessante. O Pai é honrado quando o Filho é crido, é amado, é obedecido. Mateus 10:40, João 3:16, Romanos 10:9 são textos que demonstram a aceitação do filho é a aceitação do pai. A rejeição ao filho é a rejeição ao pai. Jesus mesmo diz nesse texto de Mateus: quem rejeita vocês, rejeita a mim. E quem rejeita a mim, rejeita o que me enviou. Mas também quem recebe vocês, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe ao que me enviou. Porque Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, que crê no Filho, não pereça, mas tenha vida eterna. Se com o coração crermos e com a boca confessarmos que Jesus é o Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. É o que dizem esses textos sagrados. Portanto, está claro que a honra ao Pai passa pelo Filho. Por isso Jesus diz aos discípulos e João registrou: credes em Deus, aludindo ao Pai, credes também em mim. Olha que coisa interessante. É preciso crer em Deus, mas é preciso crer em Jesus. Porque a fé depositada em Deus, enquanto se rejeita Jesus, é uma fé falsa. É uma fé inútil, para usar os termos de Tiago, é uma fé morta. Então, a fé genuína, que agrada a Deus o Pai, ela precisa ser filtrada pelo Filho. Ela precisa ser depositada no Filho. Quando nós não conhecemos o Filho ainda, não recebemos informações sobre o Filho ainda, nós professamos fé apenas em Deus, como fizeram os patriarcas do Antigo Testamento. Mas uma vez que o Filho nos está revelado, uma vez que o Filho nos é proclamado, uma vez que o Evangelho nos é apresentado e eu tomo conhecimento do Filho de Deus, agora preciso crer nele. Porque se eu rejeito ao Filho, não é apenas o Filho. Por isso eu insisto, irmãos, eu insisto, o que eu já disse aqui em aulas passadas, não tem esse negócio de dizer, não, o judeu que pratica a religião judaica e rejeita Jesus como Senhor, como Filho de Deus, como Messias, ainda assim ele será salvo, porque ele é devoto, porque ele pratica a Tanakh, a Bíblia hebraica, ele é piedoso. Não vai! Não vai! Se ele rejeita Jesus, não está salvo. Jesus disse na sua época para os judeus que não criam nele, vós tendes por pai ao diabo. Jesus disse para os judeus que não criam nele, se não crerdes que eu sou, morrereis em seus pecados. Para onde vai uma pessoa que morre em pecado, irmão? Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, que os judeus, a sua incredulidade, buscando a justiça pelas obras da lei, não encontraram a justiça. Estão cortados pela sua incredulidade. Paulo diz que ora pela salvação deles. Paulo não os trata como salvos, não. Paulo diz que ora pela salvação deles. Então não são salvos. A salvação não é pela obediência à lei. A salvação não é pela religiosidade. A salvação não é também só pela fé em Deus.
Porque o espírita crê em Deus, o muçulmano crê em Deus, o budista crê em Deus, o macumbeiro crê em Deus. A fé que salva é a fé depositada no Filho Jesus. Por isso precisamos evangelizar judeus também. Não é só amar Israel, não é só andar com bandeira de Israel, não é só viajar para Israel. Os judeus que estão lá em Israel ou espalhados no mundo precisam ser evangelizados, precisam crer em Jesus, precisam ser também confrontados com o evangelho. Paulo fez isso, Jesus fez isso, os apóstolos fizeram isso, ou não? Ou não? Jesus confrontou os judeus, por isso foi parar na cruz, a pedido dos judeus. Estevão confrontou os judeus, por isso morreu debaixo de pedrada. Paulo confrontou os judeus, por isso também foi apedrejado e expulso de muitas sinagogas. Então não adianta só a gente andar com bandeira de Israel, ame Israel, Israel, Israel. Tem que evangelizar, porque todos foram nivelados sob o pecado. E não é pela circuncisão, nem é pela obediência da lei, é pela fé em Jesus que nós somos recebidos na família de Deus. De outra forma, estaremos perdidos. Por isso, não honrar o filho é também não honrar o pai. João diz isso em seus escritos. Quem tem ao filho tem a vida eterna, quem não tem ao filho não tem a vida eterna. Ponto final. Pontos 2 e 3 eu trago aqui em um único slide. A perfeição do amor do pai e as bênçãos da filiação divina. Como já estudamos na lição 2, o amor é um dos atributos de Deus, compartilhado conosco. Somente nele, porém, o amor é completo. Em nós, o amor ainda não é completo, perfeito e absoluto, porque por vezes falhamos, sim ou não? O amor de Deus é perfeito. O amor perfeito de Deus está em nós. Isso pode ser dito. O amor perfeito de Deus está em nós. Mas a nossa demonstração de amor, a nossa experiência de amor para com os nossos irmãos e até mesmo para com Deus, não é perfeita. Por vezes pecamos. Se nosso amor por Deus fosse perfeito, a gente não pecava. Se nosso amor pelos irmãos fosse perfeito, a gente não mentia, a gente não desprezava, não menosprezava porque é de outra denominação, porque é de outra convenção. A gente não menosprezava, porque tem usos e costumes diferentes dos nossos. A gente não deixava de socorrer quando podia socorrer. Então, o nosso amor, o amor na nossa experiência cotidiana, está em construção. Dia após dia, devemos amar mais e melhor, imitando o nosso Pai Celestial. Em amor, o Pai nos adotou como filhos, dando-nos seu Espírito, o que já foi também comentado, né, anteriormente, e fazendo-nos daí as bênçãos da filiação divina. A concessão do Espírito, e Deus, o Pai, fazendo-nos co-herdeiros ao lado de Cristo, dando-nos o direito a uma herança celestial e eterna. Paulo, ele trabalha muito, né? Essa coisa do co-herdeiros com Cristo. E Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículos 13 e 4, diz que é uma herança eterna e incorruptível. Então nós temos bênçãos como filhos de Deus, naquele sentido espiritual, não apenas no sentido da criação, por isso é importante você atentar bem para o primeiro tópico dessa lição e para os aspectos da paternidade divina que eu trouxe lá no primeiro ponto. No aspecto da criação, nós não temos isso aqui, não. Filhos de Deus por criação, porque Deus nos criou, isso não nos dá direito ao Espírito Santo, nem nos dá direito à herança celestial e eterna. O que nos dá direito ao Espírito Santo habitar em nós, nos guiar, testemunhar que somos filhos de Deus, e o que nos dá direito à herança celestial, incorruptível e eterna, é o terceiro sentido da paternidade que eu trouxe para vocês, que é a paternidade por adoção. O Pai nos adotando, nos recebendo, nos legalizando no cartório divino como seus filhos, mediante a fé em Jesus Cristo, assunto que acabamos de explorar, que é condição para a nossa entrada na família de Deus. Crer em Jesus. Se não cremos em Jesus, estamos fora da família de Deus. Desfrutaremos bênçãos de Deus? Sim. O sol, a chuva, a terra para plantar, para construir. Enfim. Mas o Espírito Santo habitar em nós. E as bênçãos celestiais, incorruptíveis e eternas, essas não teremos. Só teremos se desfrutarmos da filiação por adoção. E o Pai está desejoso de fazer isso em favor de toda a humanidade, mas com a condição do crer. Aí vem João, Olha a declaração extasiada do apóstolo João na sua primeira carta. Vede quão grande, João trabalha muito, né? Essa intensificação do amor. O amor grande, o amor imensurável de Deus por nós. Vede quão grande amor
nos tem concedido o Pai. Vejam vocês que eu procuro dar sempre preferência aqui por versículos que citem o Pai de forma mais explícita. Para que fôssemos chamados filhos de Deus. Então isso pende do grande amor do nosso Pai, o amor perfeito, o amor completo, o amor cheio, o amor que não precisa de nenhuma correção, de nenhuma atualização, porque ele é pleno, ele é perfeito, ele é cheio. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Olha aí, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. A glória que nos espera, a riqueza celestial que nos espera, essa riqueza do qual Pedro, né, no texto que eu fiz alusão a ele anteriormente, essa herança incorruptível, celestial e eterna, nós não fazemos ideia. Somente muito superficial e muito pálida ideia temos. Mas o que realmente seremos? Ah, irmãos, isso está guardado para o grande dia do encontro com o Senhor. Mas sabemos de João que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Esse texto, inclusive, serve para comprovar que nós vamos ver o Pai. Porque é do Pai que João está falando aí. É do Pai, tá? E tá claro, tá aí na frente de vocês o texto. É do Pai que João está falando. E João diz, nós o veremos como ele é. Né? É mais um texto que serve em reforço ao argumento de que nós veremos sim o Pai. Né? Eu sei que existem alguns colegas teólogos que dizem, não, nós não vamos ver o Pai nem o Espírito Santo. Vamos ver apenas Jesus, o Filho. E nele o Pai representado. Não, irmãos, não. O Pai não vai ficar escondido dos filhos eternamente. Não vai. Ah, mas Filipe disse, mostra-nos o Pai, e Jesus não mostrou. Sim, porque não era tempo ainda. E qualquer coisa que Filipe quisesse ver no Pai, ele já podia ver no Filho. Todo amor, toda graça, toda bondade. Filipe viu o Filho. Eu não vi nem o Filho nem o Pai. Então não se pode dizer para mim, né, que eu estou vendo o Filho e não preciso pedir o Pai. Quando eu estiver no céu, e lá estarei vocês também em nome de Jesus, nós vamos ver o Deus triuno, vamos ver o Pai, vamos ver o Filho, vamos ver o Espírito Santo. Afinal de contas, se ele é nosso Pai, por que ficaria escondido de nós por toda a eternidade, atrás de um véu de mistério? Não. Nós o veremos como é. Jesus mesmo prometeu. Está no Sermão do Monte, Mateus 5, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E, como eu sempre digo, quando Jesus fala Deus, ou Deus ao lado de Jesus, é sempre alusão a Deus Pai. Não faria sentido Jesus dizer verão a Deus se ele quisesse se referir a ele mesmo. Porque, na verdade, bem-aventurados e não bem-aventurados já estavam vendo ele. Crentes e não crentes já estavam vendo ele. Né? 500 pessoas o viram ressuscitado. Mas se ele diz verão no futuro a Deus, e sempre que Jesus fala Deus, ele está falando do Pai, então é do Pai que ele está falando. Nós veremos ao Pai. Apocalipse 22, eis o tabernáculo de Deus. Está com os homens e habitará com eles. Essa é a minha fé, baseada na revelação bíblica, não é em achismo nem especulação, não. Pois bem, você que não está em nossa mentoria, vem estudar com a gente diariamente. Nossa interação no Telegram é diária. Tiramos dúvidas. Esses arquivos slides que projetamos aqui na tela, sem a minha imagem por cima, nem essa propaganda aí também vai. Você pode baixar lá em nosso grupo de mentoria no Telegram, tá bom? E outros materiais, marcado de página em alusão à capa da revista, certificado de conclusão do trimestre e outros recursos para dinamizar a sua EBD local. Eu te aguardo, manda uma mensagem pra gente no 839-866-17832, sempre lembrando, você pode mandar a mensagem pelo WhatsApp para receber informações sobre como proceder à assinatura da mentoria, mas para entrar em nossa mentoria, você tem que baixar e instalar o Telegram, porque a mentoria é exclusivamente pelo Telegram, tá bom? E aí nós temos os 3 planos e você escolhe o que melhor se encaixa no seu orçamento. Sempre lembrando que o plano ele passa a contar a partir da data que você assina. E tem duração de 3 meses, 6 meses ou 1 ano. Se você assinar, por exemplo, agora, estou gravando essa aula aqui em 20 de janeiro. É 20 ou é 21 hoje? Eita! 21 de janeiro. Se você assinar o plano trimestral hoje, 21 de janeiro, você não vai estudar até o final de março. Você vai estudar até 21 de abril. Porque conta 3 meses a partir da data que você assina. Da mesma forma, se você assinar o plano semestral. Assinando hoje, 21 de janeiro, você vai estudar comigo até 21 de julho. Se assinar o plano anual, você vai estudar comigo sem precisar pagar mais nada até 21 de janeiro de 2027. Te aguardo, então. Vem aprender mais para ensinar melhor. É o lema da nossa mentoria. Último tópico, a experiência do amor do Pai. Então vocês percebem que esses 2 últimos tópicos trabalham muito esse tema do amor. Por isso eu estou sendo mais objetivo, né? Para a gente não ficar aqui redundando, falando a mesma coisa, de forma cíclica, girando em círculo, né? Ou de forma pendular, né? Aquele relógio pendular, para frente, para trás, para frente, para trás, para frente. Não. Então, para a gente ser mais objetivo e não ficar repetindo aqui obviedades, a gente aqui é enxuto.
Ó, não é trabalho de preguiçoso, não. É porque a gente já falou de amor. Na lição sobre os atributos de Deus. Deus enviando seu filho, também falamos de amor, não é? Tópico 2, falamos de amor. Tópico 3, falar de amor de novo? Vamos ser então mais objetivos. Aí eu trago os 3 pontos nesse slide. O amor é aperfeiçoado no crente. O amor é a marca dos filhos de Deus. Fomos amados primeiro. Já ficou explicado na lição 3, tópico 1, que Deus nos amou primeiro e deu prova disso enviando-nos seu Filho Jesus. Já está claro. Não foi assunto da lição de número 3, semana passada? O Pai enviou o Filho. E por que o Pai enviou o Filho? Tópico 1 já disse. Porque ele nos amou primeiro. Porque ele amou a humanidade. Porque ele quis salvar a humanidade. Para salvar a humanidade, ele tinha que pagar o preço pela nossa redenção. Entregando o seu próprio Filho. O Filho designado Salvador do mundo na eternidade. Por deliberação da Trindade. Como eu disse, nunca se cogitou um anjo ou um outro qualquer ser humano para ser salvador da humanidade. Aquele texto de Isaías, a quem enviarei, quem é de por nós, não se pode usar para isso. Não é o pai perguntando no céu quem vai morrer, quem vai entregar a vida, não. Ali é um chamado para missão, para profetizar, para declarar a palavra de Deus aos homens. Por isso Isaías, e não Jesus, respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele é porta-voz, ele é mensageiro de Deus. É o que você deve responder, é o que eu também devo responder. Agora, para ser salvador, nunca foi rifado o carro de salvador no céu. Nunca se abriu concurso para salvador no céu. O Filho de Deus sempre foi o Salvador, nomeado pela Santíssima Trindade. Agora, salvos mediante a fé em Jesus, devemos nós, como filhos de Deus, amar a Ele e ao nosso próximo. Esse ponto fala sobre o amor aperfeiçoado no crente. Lembra que no ponto anterior eu falei que somente em Deus o amor é perfeito, completo, irretocável, incorrigível? Mas em nós o amor está em construção? Por isso se diz, o amor é aperfeiçoado, dia a dia. A luz do justo é como o resplandecer da manhã, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. De fé em fé, de glória em glória, posso dizer aqui, de amor em amor. Hoje eu preciso amar mais do que ontem, cuidar melhor do que ontem, não é? Então, o amor vai sendo aperfeiçoado. A medida do amor vai se enchendo até transbordar. E eu devo amar, porque uma vez que Deus é meu Pai e Ele é Deus de amor, eu devo imitar. Lembram-se vocês que eu disse aqui em uma das aulas passadas, tal pai, tal filho, aludindo a Jesus como co-igual ao Pai, em essência? Pois agora, em termos de caráter, não de essência, porque a essência é apenas da divindade, apenas de Deus triuno. Mas em termos de caráter, agora eu digo, nós também precisamos ser, nós, filhos por adoção, recebidos na família espiritual de Deus, precisamos ser tal qual o nosso Pai. De nós também se deve dizer, tal pai, tal filho. Porque assim como o filho ama, devemos nós também amar. É o ensino de Jesus no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, versículos 43 a 48. E Jesus, inclusive, termina esse texto dizendo, para que sejais filhos, ou sejais como vosso Pai Celestial, amando o que vos odeia, amando os vossos inimigos, desejando o bem deles, orando por eles. Não é só os amigos, não, é os inimigos. Olha aí que coisa. Já não é fácil amar os amigos, que dirá os inimigos, hein, irmãos? Vamos combinar, né? Mas isso é cristianismo. Isso é bênção da filiação divina. E de nós mesmos, nós não conseguimos amar ninguém, não. De nós mesmos, nós não conseguimos nem nos amar. Que dirá amar os outros? Que dirá amar os inimigos? Mas o Espírito do Pai em nós, o Espírito de Cristo em nós, o Espírito procedente de Deus em nós, ele gera o amor. Aliás, amor é o carro-chefe do fruto do Espírito, está em Gálatas 5:22. Os aspectos do fruto do Espírito são puxados pelo amor. Então, o Espírito em nós, alguém diz assim, mas não consigo, é tão difícil. E é mesmo. Aliás, eu vou dizer para você, não é só difícil, não, é impossível. Amar genuinamente com o amor de Deus outras pessoas é impossível se não for pela ação do Espírito Santo em nós. Agora, pela ação do Espírito Santo em nós, o que era impossível torna-se possível, ainda que continue sendo difícil, mas é possível mediante a graça que o Espírito derrama sobre o nosso coração cotidianamente. Então tá difícil perdoar? Peça força ao Espírito Santo. Tá difícil compreender, amar, suportar, tolerar, conviver? Peça auxílio ao Espírito Santo. Não desista do casamento, não desista da família, não desista dos amigos, não desista dos irmãos da sua igreja. Não desista. Ah, mas eu não consigo. Não consegue mesmo. De você mesmo você não consegue nem se amar. Você vai se odiar, você vai se detestar. Vai querer morrer todo dia, porque não vai se amar.
peça ao Espírito Santo, limpa minha mente, limpa meu coração, me ensina a amar como Jesus amou, dá-me, né, como diz o antigo hino do grupo Diante do Trono, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Um coração que ama, que suporta, que perdoa, que ajuda, que socorre, que caminha a segunda milha, né? Quantos de nós precisamos caminhar a segunda milha, né? Ir um pouquinho mais, aguentar um pouquinho mais, suportar um pouquinho mais. De nós mesmos somos incapazes, mas a nossa força vem de Deus. Aí podemos dizer, como disse Paulo, posso todas as coisas, inclusive amar, naquele que me fortalece. Amém, minha gente? Então, o amor perfeito de Deus é aperfeiçoado no crente. E essa marca é a marca dos filhos de Deus. Tá aí, né? O coraçãozinho apontando para o amor e a identidade dentro desse coração, né? Porque o amor é a identidade. Primeira carta de João 4,10, o apóstolo do amor, como ele foi cognominado historicamente, diz: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Tá aí, né? O próprio Jesus diz em João 13, 34, 35, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Daí vem aquele belíssimo hino do Osés de Paula. Amai-vos uns aos outros como eu também vos amei. Andai na luz, disse Jesus, o Rei dos Reis. O amor é tudo, feliz é quem ama. Belíssima letra, não? Um clássico aí. Agora, olha o que é interessante. Em João 13, 34 e 35, Jesus diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus coloca o amor dele pelos discípulos como referência. Aí esse mesmo João, que registrou isso no Evangelho, na sua primeira epístola vem e diz, amados, se Deus de tal maneira nos amou, quem foi que nos amou aqui agora? Deus. Mas lá em João 13, 34, quem foi que nos amou? Jesus, o Filho. Sabe por quê? Porque o amor, como já dissemos em aulas passadas, não é apenas o amor de uma única pessoa da Trindade. Como se o Pai tivesse nos amado e o Filho veio apenas para obedecer ao Pai, mas sem muita boa vontade, né? A gente sabe, você que é pai e mãe, como eu sou pai, você sabe que às vezes a gente manda o filho fazer uma coisa dentro de casa, ele até faz, ele até obedece, mas de má vontade, com cara feia. Não, Jesus não foi assim. Jesus não foi enviado pelo Pai contra a vontade dele próprio, Jesus. E o Espírito Santo também não ficou inerte, indiferente, só olhando o Pai enviar o Filho, dizendo, vamos ver no que vai dar. Não, o amor é o amor do Deus triuno. O amor do Pai é o amor do Filho, é o amor do Espírito Santo. De modo que podemos dizer, sem nenhuma sombra de dúvidas, somos amados pelo Deus triuno. O mesmo sentimento do Pai é o sentimento do Filho, e podemos dizer também que é o sentimento do Espírito Santo. Afinal de contas, como diz Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor. O Espírito gera amor. E por que ele gera amor? Porque ele é Espírito de amor. Amém, minha gente? Olha só, eu quis também trazer para vocês, já caminhando para o final da nossa exposição, estamos já terminando, em que aspectos Deus é nosso Pai, Pai para nós, né? Seus filhos espirituais, a igreja, os salvos, os crentes em Jesus. Em que aspectos o Pai, ele é Pai para nós? E aí eu trago os 3 P's, sempre que eu estou explorando a paternidade de Deus e tomando a paternidade de Deus como referência para nós, pais humanos, né, aqui na Terra, eu trago esses 3 P's. O P do presente, o P do protetor e o P do provedor, né? Já que ele é pai com P e P maiúsculo, ele é também presente, protetor e provedor. E já que estamos aqui trabalhando com P's, né, nessa aliteração, esses são os predicativos do nosso Pai. Presente, protetor, provedor. Como pai, ele está presente junto de seus filhos. João 14:23, Jesus diz, eu e o Pai, olha aí, o Pai mencionado, viremos para ele e faremos nele morada. Aos que obedecem à palavra de Cristo, o Pai estará morando neles. O Filho estará morando neles. E nos termos de Paulo em 1 Coríntios 6, o Espírito estará morando neles. A Trindade habita em nós. Se Deus, o Pai, habita em mim, significa dizer que ele está sempre comigo. Eu nunca estou só. Aí a gente pode ir para um texto, ou vários textos do Antigo Testamento, especialmente no livro dos Salmos, né? O 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Louvado seja Deus. A Bíblia testemunha que o Pai é presente. Ainda que é transcendente, é excelso, não se pode confundir com a criação, ele é o Criador, ele está acima, mas ele também é imanente, ele está perto, está junto, está próximo. Por isso Jesus é chamado de Emanuel, que quer dizer
Deus conosco, Deus por nós. Lá, a última palavra no texto hebraico do livro de Ezequiel, ele é chamado de Yavé Chamar, o Deus presente. Yavé Chamar, chamar ou samar, o Deus que está presente. Louvado seja o nome do Senhor, né? Ele é protetor, porque ele é guardião de seus filhos, como todo bom pai. Eu sei que existem pessoas que não tiveram uma experiência de paternidade ideal, né? Eu sei que talvez você vai dar aula aí para alunos, talvez até você mesmo, professor, né? Tenha tido uma péssima experiência com seu pai, um pai ausente, um pai agressor, um pai abusador, né? E só temos que lamentar por isso. Mas, óbvio, esses não são modelos, não são referenciais de paternidade. Deus, como supremo referencial de paternidade, nos ensina, nós pais, e aí, por sua vez, você pai, você mãe também, né? Deve ter esses predicativos, deve ter essas qualidades. Imitando o caráter de Deus. Por isso tal pai, tal filho, né? Porque nós, como filhos de Deus, temos que imitar o seu caráter. E aí, por nossa vez, temos que ser presentes junto aos nossos filhos. Eu até compartilhei um vídeo no meu Facebook pessoal e no meu Instagram pessoal falando sobre isso, né? Pais ausentes, que enchem os filhos de brinquedos para distraí-los, mas nunca estão junto dos filhos, para brincar com eles, para se divertir com eles, para abraçá-los, para demonstrar afeto, carinho, passear, andar com os filhos. Isso é um problema. Deus nos ensina a estar presente, não apenas dar presente. Grave isso, professor. Deus nos ensina, isso aqui é uma aplicação prática da lição, para não ficar só na teoria do Deus Pai, Deus Pai, Deus Pai, café com Deus Pai. Né? A gente não está só tomando café com Deus Pai. A gente está aprendendo, está moldando nossa vida, nossa fé, nosso caráter. Nossa fé, nosso caráter e nossa conduta estão sendo moldados por essa palavra. Então, em aplicação prática, você que vai dar aula, inclusive para pais e mães nesse final de semana, você vai dizer para eles: como Deus Pai é presente, sejamos nós, pais humanos, presentes para os nossos filhos. Não apenas dar, ser presente. Como Deus Pai é protetor, Jesus na oração de João 17:11 pede: Pai, guarda-os, protege-os, porque o Pai é protetor, o Pai é guardião, nós também devemos ser guardiões. No sentido físico mesmo, de proteger nossos filhos, no sentido de proteger nossos filhos também quanto ao que eles comem, ao que eles bebem, para que nossos filhos não contraiam doenças gratuitas, proteger nossos filhos espiritualmente dos assédios ideológicos, mundanos, filosóficos, espirituais desse nosso tempo, que eles assistem, o que eles brincam, o que eles jogam, o que eles acessam. E precisamos ser, como nosso Pai Celestial, o último predicativo aí, provedor, dando sustento diário para os seus filhos. Aí, Mateus 6, também texto do Sermão do Monte, Jesus diz: vosso Pai sabe o que necessitais. Busquem primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e estas demais coisas necessárias à vida cotidiana vos serão acrescentadas. E a grande provisão que ele nos deu, para muito além dessas provisões materiais temporárias, é a vida eterna. Em João 6, o próprio Jesus diz que Deus, o Pai, nos deu o pão vivo, o pão que dá vida eterna, né? Porque não adianta só dar o pão que alimenta o corpo. É preciso dar o pão que dá vida à alma, ao espírito e ao corpo também, né? Porque na eternidade nós estaremos corpo, alma e espírito, como aprendemos no trimestre passado. Então, o pai que é provedor, a mãe que é provedora, provê o sustento cotidiano, mas acima e além disso, deve prover para o filho, para a filha, alimento espiritual. Não adianta também dizer só: eu coloco o pão nessa mesa, eu compro tudo que meu filho pede, tá, mas e ensinar seu filho a orar, você está ensinando? Ensinar seu filho a ler a Bíblia, você está ensinando? Ensinar ao seu filho o caminho da santidade, você está ensinando? Ensinar seu filho sobre o serviço cristão, a importância dele ser útil no reino de Deus, você está ensinando? Você está protegendo espiritualmente seu filho? Você está provendo o alimento espiritual para o seu filho? Você está presente espiritualmente na vida de seu filho? O pai que busca me dar o modelo de paternidade divina, assunto dessa lição, assim deve proceder, tá bom? Professores, se vocês puderem, né, levem essa imagem aí, exponham em sala de aula, tá bom? Se você pode imprimir, imprima. Se você vai expor no Data Show, faça isso. Na televisão, eu não sei quais serão os recursos que você vai usar. Mas, por favor, se você não usa meus slides em sala de aula, ao menos esse eu gostaria que você usasse para que você fizesse uma boa aplicação prática, finalizando a sua aula, trazendo a paternidade de Deus como modelo para a nossa paternidade humana. Bem, nosso eterno Pai Celestial é Deus sempre presente, protetor e provedor, cuidando de seus filhos com amor perfeito e imensurável. Ele nos tem concedido tanto provisão material, segundo nossas necessidades, quanto provisão espiritual, a começar pela salvação por meio de seu Filho Jesus.
Depois vem batismo no Espírito Santo, dons espirituais, dons ministeriais, santificação diária e a vida eterna, que é o que nós almejamos, né? Nós, pais humanos, olha aí, ó, nós, pais humanos, encontramos no Pai Celestial modelo de paternidade a ser seguido. E eu gostaria muito que você tivesse essa perspicácia, né, de aplicar a paternidade divina ao contexto da paternidade humana para orientar pais e mães esse final de semana. Eu até acho que isso é ainda mais importante do que aquela querela, né, levantada no primeiro tópico sobre o filho ser gerado do pai, pelo pai, foi, é, né? Enfim, a aplicação prática aqui ela vai ser ainda mais útil porque ela traz uma verdade bíblica, teológica, para a nossa realidade cotidiana. É claro que a teologia nua e crua também importa, porque precisamos compreender com mais clareza e exatidão quem Deus o Pai é, quem Deus o Filho é, quem Deus o Espírito Santo é, e evitar cair na vala da heresia, ressalva que eu fiz lá no início e não vou voltar aqui, tá bom? Fim dessa aula, vai e assiste também a outra aula que está aqui disponível no nosso canal no YouTube, tá bom? Sobre o Filho gerado do Pai, o que isso significa. Assistindo, deixa o seu like, comenta se você entendeu, se você compreendeu, se esclareceu as ideias e vai, então, com firmeza e clareza, ministrar esse assunto aos seus alunos esse final de semana em sua EBD. Combinado? Passo, então, o bastão agora para vocês. Deus os abençoe. Orem comigo. Pai de bondade e misericórdia, te damos graças por mais um conteúdo que pudemos entregar. Na nossa limitação, Senhor, tentamos ser fiéis ao que o texto sagrado diz e didáticos para gerar luz e entendimento daqueles nossos irmãos que do outro lado nos assistem. E sei que foi somente por auxílio do Teu Espírito Santo que assim podemos fazer. Agora, Pai, abençoe meus irmãos e irmãs do outro lado, especialmente nós que somos pais. Nos ajude a imitar a Tua paternidade. Nos ajude a sermos presentes, protetores e provedores, como o Senhor é para os Seus filhos em toda a terra. Nos ajude a amar e cuidar dos nossos filhos. Nossos filhos biológicos, nossos filhos adotados, nossos filhos espirituais também, como os nossos alunos, que são nossos filhos por consideração. Ajude-nos a amá-los e cuidar deles com muito carinho, com muito afeto. Em nome de Jesus te oro, em nome de Jesus te agradeço. Deus te abençoe, tudo de bom, até a próxima aula, querendo o Senhor nosso Deus, onde agora começaremos a estudar sobre, o Deus Filho, e você, é claro, vai estar comigo, em nome de Jesus, até lá. Tchau.